E da Coronavac no Brasil foi aprovado. E como você já vem acompanhando aqui na programação da NDTV, a imunização ela deve começar ainda hoje. E para esclarecer dúvidas sobre a vacina, vamos conversar agora com o médico infectologista Dr. Pablo Sebastian. Uma ótima tarde para você, Dr. Pablo. Obrigada por estar aqui com a gente no Ver Mais nesse dia tão importante, né? Sem dúvida, Bruna. Muito obrigado. Estávamos muito ansiosos por esse momento. E eu já começo te perguntando justamente isso, que é o que todo mundo quer saber. Reforça pra gente quais que serão os grupos prioritários e também as fases dessa vacinação, né? Perfeito. Como a gente sabe, né, nós não temos uma capacidade nesse momento de imunizar toda a população. Embora essa seja a meta, esse seja o nosso grande objetivo, nós precisamos agora priorizar aquelas pessoas que têm um risco aumentado de desenvolver a doença, principalmente nas suas formas graves. Então, se começa pelos profissionais de saúde, depois os idosos acima de 75 anos, acima de 60 que estejam institucionalizados, assim por diante, até que a gente consiga, por aí, uns 30% da população em média nessas primeiras 4 ou 5 fases que hoje ainda devem ser determinadas pela Secretaria Estadual. Doutor, reforça pra gente então quais são as fases, como será esse cronograma mais ou menos de vacinação? O que nós temos agora, né, tudo isso é muito novo, né, Bruna? Nós estamos numa expectativa muito grande, a gente acabou de ver aí na ND o transporte dessas vacinas, eles chegam agora para as regionais de saúde, a partir das regionais são distribuídos para os municípios, e aí nós realmente estamos com uma grande expectativa de que no dia 20 possamos começar, de fato, a imunizar as pessoas. O que é importante entender é que essa vacina ela demanda 2 doses, e o intervalo entre as doses pode ser de 2 a 4 semanas. Então, o informe técnico do Ministério da Saúde, que saiu hoje de manhã, ele não fixa isso, né, de forma compulsória para todos os municípios, e a gente ainda espera, então, que as regionais e o Estado nos dê esse norte de qual vai ser o prazo e o intervalo entre as 2 doses. Doutor Pablo, houve muitas informações distorcidas a respeito da vacina. Então, queria esclarecer contigo. A gente viu a questão da taxa geral de eficácia da Coronavac, que ficou entre 50,38%. O que isso significa? Quando a gente vai falar dessa taxa geral de eficácia da vacina, ela significa exatamente aquelas pessoas que não vão desenvolver a doença. Mas quando a gente fala dessa taxa geral, a gente está falando de que 50% das pessoas estão isentas da ocorrência da doença. Mas entre aquelas que não fazem parte desses 50%, nós tivemos aí 100% de pessoas que não desenvolveram as formas graves. Porque a vacina, ela serve para estimular o nosso sistema imunológico. Ou seja, as defesas, elas são produzidas e a partir da organização dessas defesas do nosso corpo é que nós teremos uma resposta maior ou menor, mas não significa nunca uma resposta zero em relação à doença. Então é importante entender que a taxa de efetividade para as formas graves de doença, ela chega em 100%. Há diferença entre as duas tipologias, a Coronavac, a de Oxford? Nos explica essa parte. Elas são, sim, diferentes, desde a sua metodologia, né? Nós estamos aí com a Coronavac, que é uma vacina produzida a partir de vírus inativados, enquanto que essa vacina que vem da Índia, que é da Universidade de Oxford, ela utiliza um vetor viral. Qual é a importância clínica disso? Nenhuma, né? São mecanismos distintos que são utilizados para atingir essa imunogenicidade, esse estímulo do nosso sistema imunológico para produzir essas defesas. Ambas são armazenadas entre 2 e 8 graus Celsius de temperatura, então não requer aquele menos 70, como no caso da vacina da Pfizer, por exemplo, e o intervalo entre as doses é distinto. Enquanto para a Coronavac é de 2 a 4 semanas, para essa vacina de Oxford é até 12 semanas. Uma outra informação importante que também gerou muita dúvida. Eu posso ser infectado pelo coronavírus ao tomar a vacina? Não, de forma alguma. Nenhuma das vacinas ela produz o vírus ativo capaz de produzir a doença, perdão. Né? Então, as vacinas, elas nunca vão produzir a doença, somente defesa. Então, se eu estiver com febre ou algum outro sintoma do coronavírus, eu posso tomar vacina? Não posso? Qual é a recomendação? Como a febre ou outros sintomas, eles podem estar relacionados à doença COVID, então é importante que essa pessoa que apresente esses sinais e sintomas seja avaliada antes de receber a vacina. Então a indicação inicial é de que essas pessoas sejam avaliadas antes de receber a vacina. E quanto tempo após tomar a vacina eu posso ser considerado imunizado?
Então, nós estamos falando aí desse prazo em que nós temos a primeira para a segunda dose e a pessoa só é considerada realmente imunizada após 14 dias realizada a segunda dose da vacina. Perfeito. E à medida que a imunização ocorra, as medidas de isolamento, de segurança que a gente vem reforçando tanto, não pode relaxar, né? Importante frisar isso. A vacina ela não consegue interromper o ciclo de replicação do vírus, não consegue interromper o ciclo de transmissão do vírus. Ou seja, como nós estamos esperando a tão falada imunidade de rebanho, ela só vai acontecer quando nós tivermos um número muito grande de pessoas vacinadas. E nós estamos falando que nessas primeiras 4 a 5 fases, nós estaremos imunizando 30% da população aproximadamente. Então, seguem valendo as medidas de distanciamento social, uso de máscara e higienização frequente das mãos. Doutor Pablo, eu só quero reforçar contigo a importância da questão da vacina. O senhor esteve na linha de frente de toda essa batalha contra a Covid-19. É um passo importante que a gente está tendo hoje, mas por que é importante que as pessoas se conscientizem de que a vacina é, sim, fundamental para a gente, de uma vez por todas, zerar essa questão da Covid-19? O que nós observamos é que, ao longo do tempo, esse vírus vem se adaptando nas comunidades que ele invade. Por isso que se fala tanto das mutações. Essas mutações, elas ampliam a capacidade de transmissão do vírus. Dessa forma, ele está cada vez mais rapidamente sendo transmitido entre as pessoas. Como nenhum tratamento precoce até o momento foi confirmado como eficaz, a nossa única saída realmente é a vacinação. Como eu disse, a vacinação ela seguiu todos os passos necessários para a produção de uma vacina, desde a fase pré-clínica até as fases 1, 2 e a 3 que nos encontramos agora. Então, elas são seguras, elas são eficazes e elas são realmente a nossa saída para a prevenção contra o coronavírus. Doutor Pablo, muito obrigada pela sua participação aqui no Ver Mais, parabéns pelo seu trabalho, estendo a toda a equipe, porque eu imagino que para vocês é sim um momento muito importante e que a batalha está ainda continuando, né? Então, obrigada por tudo e uma ótima tarde, ótima semana para o senhor. Eu que agradeço, ótima tarde.